Pois bem, nós estamos começando aqui o segundo vídeo. Nós vamos falar aqui do relato já no Evangelho de Lucas, né? Não no de Mateus, que é o de hoje, mas de Lucas 5, de 1 a 11, que também é sinótico, né? Neste Evangelho, esse assunto ele é tratado com diferenças mínimas, né? Que não alteram a mensagem principal. Aqui é falado que Jesus estava à margem do lago de Genezaré. Em Mateus foi citado lá o Mar da Galileia, né? Embora ambos sejam a mesma coisa, inclusive tenham também, seja chamado também de Mar de Tiberíades, né? Ali o povo se comprimia em redor de Jesus, daquele jovem pregador galileu que anunciava a palavra de Deus de uma forma como nunca antes havia sido anunciada, com poder, com autoridade. Jesus tocava no coração das pessoas e consolava todos, como nenhum sacerdote da época fizera antes. E amontoado de gente, Jesus se sentiu ali meio que oprimido, né? Uma multidão chegando muito perto e tal, e ele precisava ter um pouquinho mais de privacidade ali para poder anunciar para todo mundo. Então ele viu duas barcas lá estacionadas na beira do lago. Os donos tinham descido dela também para poder ouvir Jesus e consertar as redes, né? Então de cima Jesus pediu lá para ir para a barca lá, foi, e de cima das barcas lá ele teria condições de se fazer ouvir melhor pelaquela multidão. Uma das barcas ali pertencia a Simão Pedro, né, filho de Jonas. E Jesus pediu a ele que afastasse um pouquinho da terra. E depois Jesus sentou na barca, começou a ensinar o povo. Quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aí Simão ali já meio zangado. Simão era meio zangado, bravo, danado, virado na giraia. Aí ele disse lá: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra eu lançarei a rede. Saiba que Pedro lançou suas redes de pesca na manhã seguinte, pois ele tinha passado a noite anterior sem pescar nada, mecas, né? Ele sentiu que ali aquele fracasso, aquela sensação de fracasso, de cansaço. Aí quando Jesus lhe pediu que lançasse novamente as redes, Pedro deve ter pensado ali consigo mesmo: meu Deus do céu, quem será essa pessoa? Porque Pedro não conhecia Jesus direito, né? Quem será essa pessoa que me pede para fazer isso? Eu aqui todo esbagaçado, e eu nunca vi esse moço pescando, né? Nem sei quem ele é direito. Mas aí alguma coisa bateu na cabeça de Pedro lá e ele disse: eu vou seguir o conselho. Até orientado pelo André, né? Aí ele disse: mestre, trabalhamos a noite inteirinha e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Tá? Aqui eu estou falando do Evangelho de Lucas. O primeiro vídeo foi do Evangelho de Mateus, tá? Jesus disse a Pedro que lançasse as redes em águas mais profundas. E o que é que você acha que significa essas águas mais profundas? A instrução de Jesus é o convite simbólico e espiritual para superar a superficialidade e confiar no sobrenatural, indo além do jeito humano de fazer as coisas. Significa assim sair daquela zona de conforto, né? No caso, que seria a margem. Ele estava ali sentado na areia lá, desanimado. Seria essa saída dessa zona de conforto e poder ali confiar no poder de Deus, mesmo quando a experiência humana diz que não haverá bons resultados. Águas profundas significam um lugar de milagres, representam a obediência à palavra de Deus, significa lançar as redes baseando-se não na lógica, mas na palavra do Mestre. Olha que Pedro disse para Jesus: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Lucas 5:5. As águas profundas nos ajudam a superar o fracasso e o cansaço. Notem que Pedro tinha trabalhado a noite toda sem sucesso e estava bastante frustrado.
Também essas águas profundas simbolizam para nós a coragem de evangelizar, levando a palavra de Deus para os lugares mais profundos da vida das pessoas e saindo nós mesmos da nossa zona de conforto. Porque é muito fácil chegar com meus familiares e ficar pregando a palavra, falando bonito, aquele negócio todo. Não, vá aonde tem lá os drogaditos, os bêbados, as pessoas necessitadas, passando por dificuldade, os bairros mais longínquos. Essas são as águas mais profundas, não é a sua casa, aquela reunião de amigos, de parentes. As águas profundas representam ir além do que é seguro e viver o extraordinário de Deus, abandonando a mentalidade da margem, o comodismo, né? Para assumir o risco da fé e da missão. Não vou falar aqui, mas quantas vezes, meu Deus, já fui em cada situação pregando a palavra de Deus, em lugares tremendos, né? Mas fui e Deus me ajudou. Aconteceu que naquela noite, seguindo a orientação de Jesus, eles apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Então eles, cheios de espanto, acenaram aos outros colegas pescadores, né, que estavam na outra barca, para que viessem ajudá-los. E então eles encheram as duas barcas, de modo que elas quase afundavam de tanto peixe. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e falou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E olha que, de fato, tanto Pedro quanto seus companheiros estavam assombrados por causa daquela pesca fantástica. Foi nesse cenário de quase encantamento que Jesus disse a Simão: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Ali naquela mesma hora eles atracaram a barca lá, pegaram os peixes para pagar a dívida dele e, deixando tudo para trás, seguiram Jesus. Vamos falar aqui qual o significado da expressão pescadores de homens, que foi empregada por Jesus. Essa expressão ilustra a missão de Deus de resgatar e também salvar vidas. Tal como os pescadores pescam peixes, os discípulos pescariam e levariam pessoas, muitas delas habitando em profundezas, para trazer para uma margem mais segura, como fizeram com os peixes pescados. Uma terra firme, e essa terra firme é o reino de Deus, através do anúncio do Evangelho. E aí eu pergunto, e nós? Nós estamos realmente pescando? Pedro, assim como nós, se achava incapaz. Ele disse lá: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Entendamos que o mar significa o mundo e os peixes são as almas perdidas em pecados. Daí a necessidade de lançarmos a nossa rede de pesca, porque nós recebemos essa orientação: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Veja o quanto é lindo esse texto, que eu dedico ele a você. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova e proclama a salvação. Assim, Jesus ainda alerta: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudente como as serpentes, mas simples como as pombas. Mateus 10:16. É isso, irmãos. Eu faço esse convite para você. Primeiramente você vai dizer: não, eu estou fora disso aí, que eu não sei nem o Evangelho direito, nunca nem li a Bíblia direito, não sei compreender a Bíblia. Esse não é assunto seu, não. Isso é assunto de Jesus. Se ele lhe chamou, você pode nunca ter lido o Evangelho, mas ele lhe chamou e vai fazer você ser um pregador. Medroso como Pedro no começo, mas depois Pedro virou um homem brabo, danado ali, mas foi. Tá certo? Shalom do Pai.